Bem-vindo ao nosso canal. Está vivendo sobrecarregado? Assista ao vídeo e descubra. Vamos aprender hoje, através de princípios, como resolver isso. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Seja livre. Seja você mesmo. Esta frase pertence a Carl Gustav Jung, o psiquiatra suíço que dedicou sua existência a compreender os labirintos da mente humana. Jung não escreveu essas palavras apenas como uma observação clínica distante, mas como um diagnóstico preciso da condição humana. Ele reconheceu que vivemos constantemente no limiar entre a estrutura e a desordem, entre o consciente organizado e o inconsciente turbulento. Sua intenção ao articular esse pensamento era nos alertar de que a vida não nos entrega pronta uma existência ordenada e tranquila. Pelo contrário, nascemos em meio ao caos das emoções não compreendidas, dos impulsos contraditórios, das pressões sociais e das expectativas que nem sempre fazem sentido. E é justamente nossa responsabilidade fundamental transformar essa confusão em algo coerente, algo que possamos habitar com dignidade e propósito. Quando Jung falava em dar ordem ao caos, ele não se referia a uma organização externa superficial, como arrumar uma gaveta ou criar uma lista de tarefas, embora essas coisas tenham seu valor. Ele apontava para algo muito mais profundo e essencial: a necessidade de integrar os aspectos dispersos e contraditórios de nossa própria psique. Significa reconhecer as forças que nos habitam, compreendê-las, dialogar com elas e, finalmente, harmonizá-las em uma totalidade funcional. É um trabalho que exige coragem, porque nos obriga a olhar para partes de nós mesmos que preferíamos ignorar. É um trabalho que demanda paciência, porque não acontece da noite para o dia. E é um trabalho que requer sabedoria, porque precisamos discernir entre o que merece ser integrado e o que precisa ser transformado. Mas por que essa tarefa se torna tão difícil? Por que tantas pessoas sentem que estão vivendo sobrecarregadas, sufocadas por demandas que parecem vir de todas as direções? A resposta está na natureza da vida contemporânea. Vivemos em uma época de estímulos constantes e implacáveis. Nossos telefones vibram com notificações a cada minuto. Nossas caixas de entrada transbordam de mensagens que exigem resposta imediata. Nossos calendários estão preenchidos com compromissos que se sobrepõem e competem por nossa atenção. Somos bombardeados por informações, muitas delas contraditórias, que nos deixam confusos sobre o que realmente importa. E em meio a tudo isso, ainda carregamos nossas próprias batalhas internas. As inseguranças que não resolvemos, os medos que não enfrentamos, os desejos que não compreendemos. Pense em um dia comum na sua vida. Você acorda talvez antes do alarme, já com a mente acelerada pensando em tudo o que precisa fazer. Pega o celular e mergulha imediatamente em um mar de informações. Notícias alarmantes, mensagens de trabalho, atualizações de pessoas que você mal conhece. Levanta-se apressado, toma um café rápido enquanto responde e-mails, corre para o trabalho ou para as obrigações do dia. No trabalho, enfrenta múltiplas demandas simultâneas, prazos apertados, expectativas crescentes. Volta para casa exausto, mas sua mente continua agitada. Você tenta relaxar, mas a ansiedade sussurra que deveria estar fazendo algo produtivo. Dorme mal, acorda cansado e o ciclo recomeça. Essa é a realidade de milhões de pessoas. Não é uma vida vivida, é uma vida suportada. E aqui surge a pergunta central desta reflexão: como podemos recuperar a ordem em meio a esse caos? Como podemos encontrar clareza quando tudo parece confuso? Como podemos criar espaço para respirar quando a vida nos sufoca com suas demandas incessantes? A resposta não está em fazer mais, em ser mais produtivo ou em otimizar cada minuto do nosso tempo. A resposta está em algo que tanto Jung quanto os filósofos estoicos compreenderam profundamente: a necessidade de voltarmos para dentro, de cultivarmos um centro interior inabalável, de aprendermos a distinguir o que realmente importa do que é apenas ruído. Os estoicos, aqueles sábios da antiguidade que viveram há mais de 2000 anos, enfrentaram seus próprios caos. Marco Aurélio governava um império
enquanto lutava contra invasões, doenças e traições. Epicteto foi escravo antes de se tornar filósofo. Sêneca navegou pelas intrigas mortais da corte de Nero. Eles não viviam em retiros tranquilos, isolados das tempestades da vida. Viviam no centro delas. E mesmo assim, desenvolveram uma filosofia prática que lhes permitia manter a serenidade interior em meio ao turbilhão exterior. Essa sabedoria não era teórica, era vivida, testada nas fornalhas da experiência real. E é essa mesma sabedoria que podemos aplicar hoje em nossas próprias batalhas cotidianas. Quando combinamos a profundidade psicológica de Jung com a clareza prática dos estoicos, encontramos um caminho poderoso para transformar nossa relação com a sobrecarga. Jung nos ensina a olhar para dentro e compreender as forças inconscientes que nos movem, enquanto os estoicos nos ensinam a agir no mundo com sabedoria e equilíbrio. Juntos, eles nos oferecem ferramentas para não apenas sobreviver ao caos, mas para transformá-lo em oportunidade de crescimento. Porque a verdade é que o caos não vai desaparecer. A vida continuará sendo complexa, desafiadora, imprevisível. Mas podemos mudar completamente nossa forma de nos relacionar com ela. Podemos aprender a encontrar ordem não através do controle externo, mas através da organização interna. E isso pode acontecer não em meses ou anos, mas literalmente em minutos, quando compreendemos e aplicamos os princípios certos. A primeira coisa que precisamos entender sobre a sobrecarga é que ela raramente é o que parece ser na superfície. Quando dizemos que estamos sobrecarregados, geralmente pensamos que o problema está na quantidade de tarefas, na falta de tempo, nas exigências externas. E sim, essas coisas existem e são reais. Mas se observarmos com mais atenção, perceberemos que duas pessoas podem ter exatamente a mesma lista de responsabilidades e reagir de formas completamente diferentes. Uma delas se sente esmagada, enquanto a outra navega pelas mesmas águas com relativa tranquilidade. O que faz a diferença não é a quantidade de desafios externos, mas a estrutura interna de cada pessoa. Jung chamaria isso de consciência diferenciada. Algumas pessoas vivem completamente identificadas com tudo o que acontece ao seu redor. Elas se fundem com suas tarefas, com suas preocupações, com suas emoções. Não há um centro observador que possa criar distância e perspectiva. É como se estivessem dentro de um furacão, sendo arremessadas de um lado para outro, sem nenhum ponto de apoio. Outras pessoas, porém, desenvolveram o que Jung chamaria de função transcendente, uma capacidade de estar consciente dos conteúdos psíquicos sem se identificar completamente com eles. Elas podem sentir a ansiedade sem se tornar a ansiedade. Podem reconhecer a pressão sem se deixar esmagar por ela. Existe um espaço interno, um observador sereno que mantém a clareza mesmo quando a tempestade ruge. Os estoicos tinham um conceito notavelmente similar, embora usassem uma linguagem diferente. Epicteto, que passou de escravo a um dos filósofos mais respeitados de sua época, ensinava uma distinção fundamental que pode transformar completamente nossa experiência de sobrecarga. Ele dizia que devemos separar rigidamente as coisas que estão em nosso controle daquelas que não estão. Sob nosso controle estão nossos julgamentos, nossas escolhas, nossas reações, nossos valores. Fora de nosso controle estão praticamente tudo mais: o comportamento das outras pessoas, as circunstâncias externas, o passado, grande parte do futuro, até mesmo nosso próprio corpo em certos aspectos. A maioria da sobrecarga que sentimos vem de uma confusão fundamental entre essas duas categorias. Gastamos energia psíquica enorme tentando controlar o que não podemos controlar, enquanto negligenciamos aquilo que realmente está em nossas mãos. Imagine que você tem um projeto importante no trabalho. O prazo está apertado, há muitas variáveis envolvidas, outras pessoas das quais você depende. A sobrecarga começa a crescer, sua mente dispara. E se fulano não entregar sua parte a tempo? E se o cliente mudar de ideia no último minuto? E se algo der errado tecnicamente? Você se pega acordando às 3 da manhã, com o coração acelerado, repassando mentalmente todos os cenários possíveis de desastre. Esse é um exemplo perfeito de energia mal direcionada. Você está tentando controlar o futuro,
o comportamento de outras pessoas, eventos que ainda não aconteceram e talvez nunca aconteçam. Está sobrecarregado não pela realidade, mas pela sua relação mental com possibilidades imaginárias. Agora, aplique o princípio estoico. O que está genuinamente sob seu controle nessa situação? Você pode controlar a qualidade do seu próprio trabalho, pode controlar sua comunicação com a equipe, pode controlar como você usa seu tempo hoje, pode controlar sua escolha de focar no que é possível fazer agora, neste momento presente. Pode controlar sua resposta emocional aos eventos conforme eles se desenrolam. Quando você redireciona toda a sua energia mental e emocional para essas coisas que estão verdadeiramente em suas mãos, algo extraordinário acontece. A sensação de sobrecarga diminui drasticamente, não porque as tarefas ficaram menos numerosas, mas porque você parou de carregar o peso de responsabilidades impossíveis. Você está fazendo o que pode, com excelência, e soltando o resto. Jung diria que esse processo envolve retirar as projeções que lançamos sobre a realidade. Projeção é um mecanismo psicológico pelo qual atribuímos ao mundo externo conteúdos que, na verdade, pertencem ao nosso mundo interno. Quando estamos sobrecarregados, frequentemente projetamos nossos medos, nossas inseguranças e nossas autocríticas nas situações externas. Um e-mail neutro de um colega parece uma crítica velada. Um prazo desafiador se torna uma evidência de que somos incompetentes. Uma tarefa complexa confirma nossa crença secreta de que não somos bons o suficiente. Essas projeções multiplicam artificialmente o peso que carregamos. Não estamos respondendo à realidade objetiva, mas à nossa interpretação distorcida dela, colorida por conteúdos inconscientes, não resolvidos. O trabalho de dar ordem ao caos, portanto, começa com uma prática fundamental, a observação consciente. Isso significa desenvolver a capacidade de perceber o que está acontecendo em sua mente e em suas emoções, sem se identificar imediatamente com cada pensamento ou sentimento. Quando você sente a sobrecarga chegando, pause. Literalmente pare o que está fazendo, nem que seja por 30 segundos. Respire profundamente e pergunte a si mesmo: o que exatamente estou sentindo agora? Ansiedade, medo, frustração, raiva? Onde sinto isso no meu corpo? Nomear a emoção já cria um pequeno espaço de separação. Você não é a ansiedade, você está experienciando ansiedade. Essa distinção sutil faz toda a diferença. Em seguida, examine seus pensamentos. Que narrativas estão rodando em sua mente? Frequentemente descobriremos que estamos contando histórias catastróficas sobre o futuro, ou ruminando sobre erros do passado, ou nos comparando desfavoravelmente com outras pessoas. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, escreveu em suas meditações privadas que a maioria das coisas que nos perturbam não são as coisas em si, mas nossos julgamentos sobre elas. Retire o julgamento e a perturbação desaparece. Isso não é negar a realidade ou pensar positivo de forma superficial. É reconhecer que frequentemente adicionamos camadas de interpretação dramática aos fatos simples, e são essas camadas que nos esmagam. Agora, vamos explorar uma técnica prática que combina Jung e os estoicos de forma poderosa. Quando você se sentir sobrecarregado, pegue uma folha de papel ou abra um documento no seu computador. Divida-a em 2 colunas. Na primeira, liste todas as coisas que estão causando a sensação de sobrecarga. Escreva tudo, sem filtrar. Trabalho, família, saúde, finanças, relacionamentos, aquele projeto pendente, aquela conversa difícil que você precisa ter. Tudo. Apenas colocar no papel já ajuda, porque externaliza o que estava rodopiando caoticamente em sua mente. Jung observou que dar forma ao inconsciente, seja através da escrita, da arte ou da fala, reduz seu poder de nos perturbar. O que está na sombra, não nomeado e não reconhecido, tem poder sobre nós. O que trazemos à luz da consciência pode ser trabalhado. Na segunda coluna, para cada item da primeira, pergunte-se honestamente: isso está sob meu controle agora? Se a resposta for não, risque ou mova para uma seção separada chamada para soltar. Essas são coisas sobre as quais você não pode fazer nada no momento presente. Preocupar-se com elas é puro desperdício de energia vital. Os estoicos eram implacáveis sobre isso.
Sêneca escreveu que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Gastamos nossa paz de espírito com 1000 desastres que nunca acontecem. Se algo está fora do seu controle, sua única opção sábia é aceitar que está fora do seu controle e direcionar sua atenção para onde ela pode ser útil. Para os itens que permanecem, aqueles genuinamente sob seu controle, pergunte-se: qual é a próxima ação concreta e específica que posso tomar em relação a isso? Não o projeto todo, não a solução completa, apenas o próximo passo imediato. A sobrecarga cresce quando olhamos para montanhas inteiras e esquecemos que montanhas são escaladas um passo de cada vez. Um dos insights mais libertadores do estoicismo é que você nunca precisa fazer mais do que a tarefa que está diante de você agora. O futuro ainda não existe. O passado já se foi. Tudo o que existe é este momento presente e o que você pode fazer nele. Quando você se ancora nessa verdade, a sobrecarga se dissolve naturalmente. Jung tinha um conceito fascinante chamado sincronicidade, que se refere a coincidências significativas que não podem ser explicadas por causa e efeito lineares. Mas existe outro aspecto de seu pensamento que é relevante aqui. A ideia de que quando vivemos alinhados com o nosso eu mais profundo, com nosso centro autêntico, a vida flui de forma diferente. Muita da sobrecarga que experimentamos vem de estarmos vivendo vidas que não são realmente nossas. Estamos perseguindo objetivos que não escolhemos genuinamente, mas que absorvemos da sociedade, da família, da cultura. Estamos usando máscaras sociais tão elaboradas e constantes que esquecemos quem somos por baixo delas. Estamos tentando ser tudo para todos, exceto para nós mesmos. Essa fragmentação interna cria uma exaustão profunda que nenhuma técnica de produtividade pode curar. Faça esta pergunta a si mesmo, com total honestidade. Das coisas que estão me sobrecarregando, quantas eu escolheria fazer se pudesse começar minha vida do zero hoje? Quantas refletem meus valores genuínos e quantas são simplesmente momentum, hábitos antigos, obrigações que assumi e nunca questionei? Essa é uma pergunta difícil porque sua resposta pode exigir mudanças que nos assustam, mas é também uma pergunta essencial. Os estoicos falavam sobre viver de acordo com a natureza, o que significa viver de acordo com nossa natureza racional e virtuosa mais profunda, não simplesmente reagir a impulsos e pressões externas. Jung falaria sobre honrar o self, aquele centro profundo de nossa personalidade que busca expressão e realização. Quando nossa vida exterior está em conflito com nossa verdade interior, a sobrecarga é inevitável, porque estamos constantemente em guerra conosco mesmos. Deixe-me compartilhar uma metáfora que pode iluminar isso. Imagine que sua vida é um barco, e você é o capitão. Quando você está sobrecarregado, é como se tivesse centenas de pessoas no barco, cada uma gritando direções diferentes. Vá para o norte. Não vá para o sul. Mais rápido. Mais devagar. Evite as rochas. Enfrente as ondas de frente. Você tenta obedecer a todos simultaneamente, e o resultado é paralisia, exaustão e movimento caótico em círculos. O que Jung e os estoicos nos ensinariam é que você precisa parar, mandar a maioria dessas vozes descerem do barco e escolher conscientemente quem fica, quais valores, quais prioridades, quais compromissos genuinamente merecem estar guiando sua jornada. Uma vez que você tem clareza sobre isso, navegar se torna infinitamente mais simples, não porque o mar ficou mais calmo, mas porque você sabe para onde está indo. Antes de continuarmos aprofundando essas ideias, quero te convidar a algo importante. Se esta reflexão está fazendo sentido para você, se está tocando em algo verdadeiro sobre sua experiência, considere se inscrever neste canal e ativar as notificações. Criamos esses vídeos com muita dedicação, explorando como a sabedoria atemporal de Jung e dos estoicos pode nos ajudar a viver com mais consciência e serenidade. E mais importante, deixe um comentário compartilhando sua própria experiência. Quando foi a última vez que você se sentiu verdadeiramente sobrecarregado? O que causou isso? Como você lidou? Suas reflexões podem ajudar outras pessoas que estão passando pelas mesmas batalhas. Estamos todos nessa jornada juntos e aprendemos muito uns com os outros.
Agora que estabelecemos a base de compreender a sobrecarga como um fenômeno tanto interno quanto externo, vamos explorar mais profundamente como podemos trabalhar com as forças psicológicas que a alimentam. Jung identificou várias estruturas na psique humana que são especialmente relevantes aqui. Uma das mais importantes é o que ele chamou de complexos. Complexos são grupos de ideias, emoções e memórias carregadas emocionalmente que se agrupam em torno de um tema central e operam de forma relativamente autônoma em nosso inconsciente. Todos nós temos complexos. Eles não são patológicos em si mesmos, mas podem nos dominar se não os reconhecemos. Um complexo comum que alimenta a sobrecarga é o que podemos chamar de complexo de desempenho ou de perfeccionismo. Esse complexo carrega a crença profunda de que nosso valor como pessoas depende do quanto conseguimos realizar, de quão perfeitamente executamos nossas tarefas, de quão impressionantes somos aos olhos dos outros. Quando esse complexo é ativado, sentimos uma pressão interna implacável para fazer mais, ser mais, alcançar mais. Nada nunca é suficiente porque o padrão é impossível. Descansamos carregados de culpa, delegamos com ansiedade, dizemos não com remorso e acumulamos compromissos sobre compromissos numa tentativa desesperada de finalmente provar nosso valor. Mas o buraco nunca se preenche porque o problema não é externo, é interno. De onde vem esse complexo? Jung diria que tem raízes em nossas experiências formativas, particularmente na infância. Talvez tenhamos crescido em um ambiente onde afeto e aprovação eram condicionais ao desempenho. Talvez tenhamos aprendido cedo que erros eram inaceitáveis, que vulnerabilidade era fraqueza, que precisávamos ser excepcionais para sermos amados. Essas experiências criaram uma ferida psíquica profunda, e o complexo é tanto a ferida quanto a tentativa mal adaptada de curá-la. Estamos tentando ganhar no presente o que não recebemos no passado, mas usando estratégias que não podem funcionar porque a criança ferida dentro de nós continua dirigindo o show, mesmo que agora tenhamos corpos e responsabilidades de adultos. Os estoicos abordariam isso de um ângulo diferente, mas complementar. Eles perguntariam: por que você condiciona sua paz interior a fatores externos? Seu valor intrínseco como ser humano não depende de suas realizações. A virtude, o caráter, a integridade com que você vive independem dos resultados. Marco Aurélio, um dos homens mais poderosos do mundo antigo, lembrava constantemente a si mesmo de que fama, riqueza e status eram indiferentes, coisas externas que não tocavam seu verdadeiro valor. O que importava era se ele estava agindo com justiça, coragem, sabedoria e moderação. Esses são os únicos verdadeiros bens, porque estão completamente sob nosso controle. Ninguém pode tirá-los de nós, exceto nós mesmos. Quando você combina essas duas perspectivas, um caminho de cura emerge. Você precisa fazer o trabalho psicológico de reconhecer e dialogar com seu complexo. Isso significa, em momentos de quietude, perguntar a si mesmo: quem está realmente falando quando sinto que preciso fazer mais? É minha sabedoria adulta, minha escolha consciente? Ou é uma parte ferida de mim, uma criança assustada que ainda está tentando ganhar amor através de desempenho? Quando você identifica a voz, pode responder a ela com compaixão. Pode dizer: eu vejo você, eu entendo de onde você vem, mas agora estou no comando. Meu valor não está em negociação. Sou digno simplesmente por existir, por tentar viver com integridade. Isso é terapia junguiana em ação, trazendo consciência ao que estava inconsciente e integrando as partes fragmentadas do eu. Simultaneamente, você adota a prática estoica de fundamentar seu senso de valor naquilo que está genuinamente sob seu controle, seu caráter e suas escolhas. Toda manhã, antes de mergulhar nas demandas do dia, você pode fazer uma prática simples. Marco Aurélio fazia isso, e suas meditações escritas sobreviveram através dos séculos. Você senta, respira e pergunta: quem eu quero ser hoje? Não o que quero alcançar, não que impressão quero causar, mas quem eu quero ser. Paciente, corajoso, compassivo, honesto, presente. Você escolhe suas virtudes, seus valores. Então, ao longo do dia, sua métrica de sucesso não é quantas tarefas você riscou da lista,
Mas se você está vivendo de acordo com esses valores, essa mudança de paradigma é revolucionária. Outra estrutura junguiana relevante aqui é a tensão entre opostos. Jung observou que a psique opera através de polaridades, consciente e inconsciente, pensamento e sentimento, masculino e feminino arquetípico, ordem e caos. Saúde psicológica não significa eliminar um polo em favor do outro, mas manter uma tensão criativa entre eles. No contexto da sobrecarga, frequentemente nos identificamos completamente com um lado de uma polaridade e reprimimos o outro. Nos identificamos com fazer, produzir, agir, realizar e reprimimos a necessidade de ser, descansar, receber, simplesmente existir. Nos tornamos desequilibrados e esse desequilíbrio se manifesta como sobrecarga e esgotamento. A cultura moderna intensifica isso enormemente. Vivemos em uma sociedade que idolatra a produtividade, que mede o valor humano em termos de output, que glorifica o estar ocupado. Descansar é visto como preguiça. Ter limites é visto como fraqueza. Dizer não é visto como falta de comprometimento. Absorvemos essas mensagens desde cedo e as internalizamos tão profundamente que elas se tornam parte de nossa identidade. Mas Jung nos lembraria que isso é a persona falando, a máscara social que desenvolvemos para funcionar no mundo. A persona é necessária, mas quando nos identificamos totalmente com ela e esquecemos que há uma pessoa real por trás da máscara, perdemos contato com nossa totalidade. A sobrecarga é muitas vezes um sintoma desse divórcio interior. Como encontramos o equilíbrio? Conscientemente honrando ambos os polos. Isso significa criar espaço sagrado em sua vida para o não fazer, não como uma concessão relutante, não como algo que você só permite depois de ter merecido através da produtividade, mas como uma necessidade fundamental de sua humanidade. Os estoicos praticavam o que chamavam de anacorese, um retiro para dentro de si mesmo. Não precisava ser físico, embora pudesse ser. Era principalmente psicológico, um movimento deliberado de retirar-se do tumulto externo e habitar seu espaço interior. Sêneca recomendava que fizéssemos isso regularmente, mesmo que brevemente, para nos reconectar com nossos valores e com nossa perspectiva. Na prática, isso pode significar 10 minutos toda manhã, sentado em silêncio, antes de começar o dia. Pode significar uma caminhada sozinho no almoço, sem fones de ouvido, apenas observando. Pode significar um dia por mês completamente livre de agenda, onde você não tem planos e se permite simplesmente ser. Pode significar aprender a sentar com o desconforto que surge quando você não está fazendo nada produtivo, reconhecendo que esse desconforto é o complexo protestando e escolhendo ficar presente com ele até que se dissolva. Essas práticas não são luxos, são necessidades. São como você mantém a sanidade em um mundo que constantemente te puxa para fora de você mesmo. Existe também um aspecto mais sombrio da sobrecarga que precisamos examinar. Jung usava o termo sombra para se referir a todas as partes de nós mesmos que negamos, reprimimos ou rejeitamos. A sombra contém não apenas aspectos negativos que não gostamos de admitir, como egoísmo ou raiva, mas também potenciais positivos que nos assustam ou que aprendemos a esconder. No contexto da sobrecarga, há frequentemente elementos de sombra operando. Pode haver uma parte de nós que secretamente gosta de estar ocupada, porque isso nos dá uma desculpa para não enfrentar questões mais profundas em nossas vidas. Se estou sempre correndo, não preciso me sentar com minha solidão, meu casamento insatisfatório, minha falta de propósito, minhas questões existenciais não resolvidas. Pode haver uma parte de nós que usa a sobrecarga como identidade, como forma de nos sentirmos importantes ou necessários. Se estou sempre sobrecarregado, isso significa que sou indispensável, valorizado, importante. Há um ganho secundário nisso, mesmo enquanto reclamamos. Pode haver uma parte de nós que tem medo do que aconteceria se realmente desacelerássemos, se criássemos espaço para silêncio e reflexão. Quem seríamos sem nossas 1000 ocupações? O que encontraríamos se olhássemos para dentro sem distrações? Essas são perguntas assustadoras, e a sobrecarga constante pode ser uma defesa inconsciente contra ter que respondê-las. Trazer luz a esses elementos de sombra
requer coragem e honestidade brutal consigo mesmo. Requer que você pergunte: o que eu ganho com minha sobrecarga? Que necessidade psicológica ela atende? Que vazio ela preenche ou que dor ela mascara? Essas não são perguntas confortáveis, mas são essenciais. Jung dizia que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Enquanto esses motivos inconscientes operarem nas sombras, eles terão poder sobre nós. Quando os trazemos à luz, quando os reconhecemos sem julgamento, eles perdem esse poder. Podemos então fazer escolhas conscientes sobre como queremos viver, em vez de sermos dirigidos por compulsões que nem entendemos. Os estoicos adicionariam aqui sua prática de premeditar adversidades. Isso não é pessimismo, é realismo preparatório. Epicteto ensinava que devemos antecipar os desafios que a vida nos trará e preparar nossa mente para eles. No contexto da sobrecarga, isso significa reconhecer: haverá dias difíceis, haverá semanas onde tudo parece desmoronar ao mesmo tempo. Haverá momentos onde sinto que não consigo lidar. Isso é parte da vida humana, mas também posso preparar minhas respostas. Posso decidir agora, enquanto estou calmo e claro, como quero responder quando a pressão vier. Quais princípios me guiarão? Quais práticas usarei? A quem recorrerei por suporte? Ter essas respostas preparadas significa que quando a tempestade chega, não estou improvisando desesperadamente, estou executando um plano que já considerei. Há também um reconhecimento estoico profundo de que muito do que nos sobrecarrega simplesmente não deveria ser nossa responsabilidade. Vivemos em uma era de fronteiras dissolvidas. O trabalho invade a casa através de e-mails noturnos. As crises globais invadem nossa consciência através de notícias incessantes. As vidas de centenas de pessoas entram em nossos telefones através das redes sociais. Sentimos que precisamos nos preocupar com tudo, saber sobre tudo, ter opiniões sobre tudo. Mas isso é insano. É impossível. Está nos matando lentamente. Os estoicos diriam que você tem uma esfera de responsabilidade natural e apropriada, seus verdadeiros deveres baseados em seus papéis e relacionamentos reais. Além disso, você pode ter compaixão, mas não obrigação. Você pode se importar, mas não precisa carregar. Praticar isso significa estabelecer limites firmes, e aqui tanto Jung quanto os estoicos concordariam que isso é absolutamente necessário. Limites não são egoístas, são sábios. Eles reconhecem a realidade de que você é um ser humano finito com energia e tempo limitados, e que para fazer bem o que genuinamente importa, você precisa proteger seus recursos. Isso significa aprender a dizer não e dizer não sem culpa ou justificativas elaboradas. Significa desligar notificações, estabelecer horários onde você não está disponível, reconhecer que não precisa responder a cada mensagem imediatamente. Significa escolher conscientemente onde você direciona sua atenção, porque a atenção é o recurso mais precioso que você possui. Jung observou que muitas pessoas vivem o que ele chamava de vida não vivida, uma existência onde seguimos roteiros que não escolhemos, onde reprimimos nossos verdadeiros desejos e chamados porque nos assustam ou porque não se encaixam nas expectativas sociais. Essa vida não vivida cria uma pressão interna tremenda. É como um rio que foi represado. A água continua se acumulando, criando tensão crescente. A sobrecarga pode ser um sintoma dessa represa. Estamos tão ocupados fazendo o que achamos que devemos fazer que não há espaço para o que genuinamente queremos fazer, para quem genuinamente queremos ser. E essa contradição nos exaure de forma que nenhuma técnica de gerenciamento de tempo pode resolver. A solução não é abandonar todas as responsabilidades e perseguir impulsos egoístas. Isso seria imaturo e destrutivo. A solução é o que Jung chamava de confrontar-se com sua própria verdade. Isso requer um diálogo honesto entre as demandas externas legítimas da vida adulta e as necessidades internas legítimas da sua alma. Não é ou, é ambos e. Como posso honrar minhas responsabilidades reais enquanto também crio espaço para minha vida interior? Como posso cumprir meus deveres sem me trair? Essas perguntas não têm respostas fáceis ou universais. Cada pessoa precisa descobrir seu próprio caminho, mas fazer as perguntas já é metade da jornada.
Os estoicos tinham uma prática maravilhosa chamada visão do alto. Marco Aurélio a descreve em suas meditações. Você imagina sua vida, sua cidade, seu país do alto, como se estivesse olhando de uma grande distância ou altura. De lá, tudo que parece tão urgente e crítico de perto se revela em sua verdadeira proporção. As preocupações que consomem sua energia aparecem pequenas. Os dramas que parecem enormes se mostram passageiros. Essa perspectiva não diminui suas responsabilidades reais, mas coloca fim à dramatização excessiva que amplifica artificialmente sua carga. Quando você pode ver sua vida de longe, você percebe que a maioria das coisas que te estressam não importarão em uma semana, um mês, um ano, e as que realmente importam se destacam com clareza. Pratique isso regularmente. Quando sentir a sobrecarga crescendo, pare e faça este exercício mental. Imagine-se daqui a 10 anos olhando para este momento. O que você gostaria de ter priorizado? Pelo que você gostaria de ter lutado? O que você percebe agora que estava dando importância excessiva? Essa perspectiva temporal tem um poder imenso de clarificar o que realmente merece sua energia. Sêneca escrevia frequentemente sobre a brevidade da vida e como a desperdiçamos com trivialidades. Ele não estava sendo mórbido, estava nos acordando. A vida é curta demais para ser vivida em constante sobrecarga por coisas que não importam verdadeiramente. Agora vamos explorar técnicas práticas específicas que incorporam tudo o que discutimos até aqui. Estas são ferramentas que você pode começar a usar hoje, literalmente nos próximos minutos, para transformar sua relação com a sobrecarga. A primeira, e talvez mais poderosa, é o que chamaremos de pausa estoica. Essa é uma prática que pode ser feita em 60 segundos ou menos, mas tem efeitos profundos. Quando você perceber que está se sentindo sobrecarregado, pare completamente o que está fazendo. Feche os olhos seguramente, respire profundamente 3 vezes, focando completamente em cada inspiração e expiração. Isso aciona seu sistema nervoso parasimpático e começa a acalmar a resposta de estresse do seu corpo. Agora, com sua mente um pouco mais calma, pergunte a si mesmo as 3 perguntas estoicas essenciais. Primeiro, o que está sob meu controle agora? Identifique especificamente o que você pode realmente fazer algo a respeito neste momento. Segunda, o que não está sob meu controle? Reconheça e conscientemente solte essas coisas pelo menos temporariamente. Terceira, qual é a ação mais sábia e virtuosa que posso tomar agora? Não a ação que fará mais gente feliz, não a ação que parece mais urgente, mas a ação que está alinhada com seus valores e que você pode executar com excelência. Responda essas 3 perguntas honestamente e então haja de acordo. Esse processo simples reorganiza completamente seu estado interno e te coloca de volta no assento do motorista de sua vida. A segunda técnica vem diretamente de Jung e envolve o que ele chamava de imaginação ativa. Quando a sobrecarga tem componentes emocionais intensos, quando você sente ansiedade, medo ou raiva que parecem desproporcionais à situação externa, isso geralmente indica que conteúdos inconscientes estão sendo ativados. Em vez de tentar suprimir essas emoções ou simplesmente ser dominado por elas, você pode dialogar conscientemente com elas. Encontre um momento privado e tranquilo, feche os olhos e convide a emoção a se apresentar como uma imagem ou uma figura. Pode ser uma pessoa, um animal, uma forma abstrata, o que vier naturalmente. Não force, apenas observe o que aparece. Uma vez que tenha uma imagem, comece um diálogo interno. Pergunte a essa figura: quem é você? De onde você vem? O que você quer me dizer? Então, espere e observe que respostas surgem. Você não está inventando, está permitindo que conteúdos inconscientes se expressem. As respostas podem te surpreender. Você pode descobrir que sua ansiedade sobre um projeto de trabalho está realmente ligada a um medo de rejeição da infância. Você pode descobrir que sua raiva por estar sobrecarregado está mascarando uma profunda tristeza por sentir que sua vida não é sua. Essas descobertas são imensamente valiosas, porque você não pode curar o que não conhece. Uma vez que você entende as raízes profundas de sua resposta à sobrecarga, pode trabalhar com elas de forma muito mais eficaz. A terceira técnica é criar o que podemos chamar de ritual de transição. Uma das razões pelas quais a sobrecarga se acumula
é que vivemos vidas sem pausas, sem momentos de reorientação entre diferentes domínios. Saímos de uma reunião de trabalho e mergulhamos imediatamente em responder mensagens pessoais. Chegamos em casa e já estamos pensando em tarefas profissionais. Acordamos e imediatamente pegamos o telefone. Não há espaço, não há fronteiras, tudo se mistura em uma corrente contínua de demandas. Isso é exaustivo, porque nossa psique nunca tem chance de se reorganizar e se preparar para diferentes modos de ser. Rituais de transição criam essas pausas necessárias. Podem ser incrivelmente simples. Quando você terminar o trabalho do dia, antes de fazer qualquer outra coisa, sente-se por 2 minutos e conscientemente reconheça que o dia de trabalho acabou. Agradeça a si mesmo pelo esforço. Reconheça o que foi feito e, conscientemente, solte o que não foi. Então visualize-se tirando um uniforme de trabalho invisível e deixando-o para trás. Você está agora entrando em um modo diferente de ser, talvez modo família, modo descanso, modo criativo. Antes de entrar em casa, respire profundamente 3 vezes na porta. Esse simples ato sinaliza ao seu sistema nervoso que está havendo uma mudança. Parece pequeno, mas é transformador. Você pode criar rituais similares para outras transições. Antes de começar uma tarefa desafiadora, você pode fazer uma pequena pausa, onde estabelece sua intenção. Vou fazer isso com foco total e depois vou descansar. Antes de dormir, você pode ter um ritual de 5 minutos onde revisa o dia não com julgamento, mas com observação curiosa, praticando o que os estoicos chamavam de exame da consciência. Sêneca fazia isso todas as noites, perguntando a si mesmo: onde errei hoje? Que virtude pratiquei? Como posso melhorar amanhã? Não é autoflagelação, é crescimento consciente. E então, você conscientemente deixa o dia ir e se prepara para descanso. A 4ª técnica envolve reescrever sua narrativa interna sobre o que significa estar ocupado ou sobrecarregado. Nossas histórias moldam nossa experiência. Se sua narrativa é "estou sobrecarregado porque o mundo é injusto e todos colocam demandas impossíveis sobre mim", você se posiciona como vítima impotente. Isso pode até ter elementos de verdade, mas é uma narrativa paralisante. Uma narrativa mais capacitadora, mais alinhada com Jung e os estoicos, seria: enfrento muitos desafios porque tenho uma vida rica e significativa, com responsabilidades reais. Nem sempre posso controlar o que acontece, mas sempre posso escolher como respondo. Cada desafio é uma oportunidade de praticar virtude e crescer em sabedoria. Veja a diferença? Não é negar a dificuldade, é enquadrá-la de forma que preserve sua agência e dignidade. Os estoicos eram mestres nisso. Marco Aurélio escreveu que o obstáculo no caminho se torna o caminho, que impedimentos à ação avançam a ação. O que fica no caminho se torna o caminho. Isso não é otimismo vazio, é reconhecimento profundo de que crescemos através da resistência, não apesar dela. Quando você reformula a sobrecarga, não como um fardo arbitrário, mas como o preço de uma vida engajada e mais, como um campo de treinamento para sua evolução pessoal, sua relação com ela muda fundamentalmente. A 5ª técnica é praticar o que podemos chamar de minimalismo intencional, não apenas de posses materiais, mas de compromissos e atenção. Faça uma auditoria completa de sua vida. Liste todos os seus compromissos regulares, todas as atividades que você faz, todas as coisas que você sente que deveria fazer. Então, para cada item, pergunte: isso está realmente servindo minha vida autêntica? Isso me aproxima de quem quero ser? Isso reflete meus valores verdadeiros? Seja brutal. Provavelmente você descobrirá que uma porcentagem significativa de suas atividades são momentum puro, coisas que você começou por razões que não existem mais, obrigações que você assumiu por culpa ou pressão, mas que não servem ninguém realmente. Comece a eliminar. Isso requer coragem, porque algumas dessas coisas podem ter expectativas sociais anexadas. Mas Jung diria que viver autenticamente sempre requer coragem para decepcionar as expectativas externas em favor da integridade interna. Os estoicos diriam que a opinião dos outros está fora do seu controle e, portanto, não deveria governar suas escolhas.
O que está sob seu controle é viver de acordo com seus princípios. Se algo não serve sua vida genuína, você tem permissão para soltá-lo. Você não precisa carregar o mundo inteiro. Você só precisa carregar sua parte, e sua parte é menor do que você pensa. A sexta técnica é cultivar o que os estoicos chamavam de reserva, e os junguianos poderiam chamar de recursos psíquicos. Pense em sua energia vital como uma conta bancária. A sobrecarga acontece quando você está constantemente sacando mais do que deposita. Eventualmente a conta fica no vermelho e você entra em colapso, seja através de doença física, burnout emocional ou crise psicológica. A prevenção requer fazer depósitos regulares. O que deposita energia em sua conta, para diferentes pessoas, são coisas diferentes. Pode ser natureza, exercício, arte, música, conexão profunda com pessoas que você ama, silêncio, oração ou meditação, aprendizado, criar algo com suas mãos. Identifique suas fontes verdadeiras de renovação, não o que você acha que deveria ser, mas o que realmente funciona para você. Então proteja tempo para essas coisas, com a mesma ferocidade que você protegeria uma reunião crítica de trabalho. Na verdade, mais ferocidade, porque essas práticas são o que te permite funcionar em todas as outras áreas de sua vida. Sem elas, você é um carro tentando rodar sem combustível. Você pode forçar por um tempo através de pura força de vontade, mas eventualmente você para. Jung falava sobre a necessidade de nutrir a alma, não apenas gerenciar o ego. A alma precisa de beleza, de significado, de conexão, de transcendência. Quando esses nutrientes estão ausentes, definhamos por dentro mesmo que externamente pareçamos funcionais. A sétima e última técnica prática que vou oferecer é desenvolver o que chamaremos de observador compassivo. Essa é uma presença interna que pode observar seus pensamentos e emoções sem se identificar completamente com eles e sem julgá-los duramente. É como ter um amigo sábio vivendo dentro de você que pode dizer gentilmente: percebo que você está se sentindo sobrecarregado agora. É compreensível dadas as circunstâncias. Vamos respirar juntos. O que você realmente precisa neste momento? Esse observador compassivo é uma síntese perfeita de Jung e os estoicos. Tem a consciência expandida que Jung buscava desenvolver através da análise, e tem a sabedoria equilibrada e a bondade que os estoicos viam como essenciais à virtude. Você cultiva esse observador através da prática. Toda vez que se pegar sendo autocrítico ou dramaticamente negativo, pause. Dê um passo mental para trás. Imagine que você está aconselhando um amigo querido que está passando pela mesma situação. O que você diria a eles? Que perspectiva você ofereceria? Que gentileza você mostraria? Agora, dirija essa mesma sabedoria e compaixão para si mesmo. Isso não é autoindulgência ou fugir da responsabilidade. É reconhecer sua humanidade, suas limitações, sua necessidade legítima de cuidado. Você não pode se chicotear para uma vida melhor. Severidade excessiva consigo mesmo apenas cria mais fragmentação interna. Bondade cria integração e cura. Todas essas técnicas podem parecer muito, e aqui está outro insight crítico. Você não precisa fazer tudo. Você não precisa ser perfeito na aplicação desses princípios. A própria ideia de que você precisa executar perfeitamente um programa de gerenciamento de sobrecarga é apenas outra forma de sobrecarga. Escolha uma ou duas dessas práticas que mais ressoam com você. Experimente com elas por algumas semanas. Observe o que acontece. Ajuste conforme necessário. Seja gentil com seus tropeços e celebre suas pequenas vitórias. Lembre-se, tanto Jung quanto os estoicos enfatizavam que isso é uma prática de vida inteira, não uma correção rápida. O objetivo não é eliminar todos os desafios, mas desenvolver-se em alguém que pode encontrá-los com crescente sabedoria, coragem e equilíbrio. Então, chegamos ao coração da questão. Vivendo sobrecarregado, como os princípios dos estoicos e de Jung podem trazer ordem em minutos? A resposta, como exploramos, não está em técnicas de produtividade ou gerenciamento de tempo, embora essas possam ter seu lugar. A resposta está em uma transformação fundamental de consciência. Está em reconhecer que a sobrecarga
não é primariamente um problema externo a ser resolvido, mas um estado interno a ser transformado. E essa transformação pode realmente começar em minutos, no momento em que você escolhe ver sua situação através de uma lente diferente. Os minutos críticos são aqueles momentos de escolha que surgem dezenas de vezes por dia. O momento em que você sente a ansiedade subindo e pode escolher entre se deixar arrastar por ela ou pausar e aplicar a pausa estoica. O momento em que você está prestes a dizer sim a mais um compromisso e pode escolher verificar se isso realmente serve sua vida autêntica. O momento em que você percebe que está se criticando duramente e pode escolher invocar o observador compassivo. O momento em que está perdido em preocupações sobre o futuro e pode escolher retornar ao presente, ao que está realmente sob seu controle agora. Esses momentos de escolha consciente são onde a liberdade vive. Jung nos ensina que o processo de tornar-se quem realmente somos, de integrar os aspectos dispersos de nossa psique em uma totalidade coerente, é o trabalho central de uma vida humana. Não é algo que termina, é algo que continuamente nos convida a maior profundidade e maior consciência. A sobrecarga vista por essa lente não é simplesmente um problema a ser eliminado, mas pode ser um mensageiro trazendo notícias importantes sobre onde estamos fora de alinhamento conosco mesmos. Talvez estejamos vivendo muito na persona e negligenciando nossa verdade interior. Talvez estejamos evitando conteúdos sombrios que precisam ser integrados. Talvez estejamos fragmentados entre demandas conflitantes porque não estabelecemos clareza sobre nossos valores centrais. Os estoicos nos ensinam que a virtude, a excelência de caráter, é o único verdadeiro bem e que está completamente sob nosso controle. Não importa quão caóticas sejam as circunstâncias externas, você sempre pode escolher responder com sabedoria, coragem, justiça e moderação. Você sempre pode escolher focar no que está em suas mãos e soltar graciosamente o que não está. Você sempre pode escolher viver no presente, em vez de ser atormentado por passados imutáveis ou futuros imaginários. Essa é uma liberdade radical que ninguém pode tirar de você, exceto você mesmo, através da inconsciência. Quando você combina essas duas correntes de sabedoria, o que emerge é um caminho de vida extraordinário. É um caminho que honra tanto a profundidade interior quanto a ação exterior virtuosa. Um caminho que reconhece a complexidade da psique humana, mas não se perde nela, mantendo sempre um compromisso com viver bem no mundo real. Um caminho que é simultaneamente profundamente pessoal, porque requer que você conheça sua própria verdade, e profundamente universal, porque se baseia em princípios que se aplicam a todos os seres humanos através do tempo e da cultura. A sobrecarga que você sente não é uma falha pessoal, não é evidência de que você é fraco ou inadequado. É simplesmente um sintoma de desalinhamento, um sinal de que algo precisa mudar. E a boa notícia, a notícia libertadora, é que esse algo está sob seu controle. Pode exigir mudanças difíceis, conversas corajosas, limites que você tem medo de estabelecer. Pode exigir que você desaponte algumas pessoas, que você questione narrativas que carrega há décadas, que você faça escolhas que vão contra a corrente cultural. Mas é possível. E quando você começa a fazer esse trabalho, quando você começa a viver de forma mais consciente e mais alinhada com quem você realmente é e com o que realmente importa, a vida muda. Não muda no sentido de que todos os desafios desaparecem. Isso seria uma fantasia. Você ainda terá dias difíceis, prazos apertados, perdas dolorosas, incertezas assustadoras, mas sua relação com todas essas experiências se transforma. Você desenvolve uma capacidade de estar presente com o que é, em vez de estar constantemente resistindo ou fugindo. Você desenvolve resiliência genuína, não como uma casca dura que bloqueia tudo, mas como uma flexibilidade profunda que pode dobrar sem quebrar. Você desenvolve sabedoria, aquela qualidade rara que sabe quando agir e quando esperar, quando falar e quando ficar em silêncio, quando segurar firme e quando soltar. E talvez mais importante, você desenvolve uma qualidade de paz interior que não depende de circunstâncias externas. Os estoicos chamavam isso de tranquilidade ou equanimidade. Jung falaria sobre encontrar seu centro,
seu self verdadeiro. Diferentes palavras para uma realidade similar. Um lugar de quietude dentro de você que permanece mesmo quando a superfície de sua vida está tempestuosa. Esse é o tesouro supremo, mais valioso que qualquer conquista externa. Porque quando você tem isso, você tem uma fundação inabalável. Você pode lidar com o que quer que a vida traga, não porque você é invencível ou porque não sente medo ou dor, mas porque você aprendeu a não ser destruído por eles. Isso é dar ordem ao caos. Não é impor controle rígido sobre cada aspecto da vida, o que seria tanto impossível quanto indesejável. É criar uma estrutura interna forte e flexível o suficiente para conter e dar forma às forças caóticas da existência. É tornar-se uma pessoa que pode dançar com a incerteza em vez de ser paralisada por ela. Uma pessoa que pode abraçar a complexidade sem ser fragmentada por ela. Uma pessoa que pode servir e se importar profundamente sem se perder no processo. Essa é a promessa de integrar a psicologia junguiana com a filosofia estoica. Não uma vida livre de desafios, mas um você capaz de encontrar esses desafios com crescente maestria e graça. Então, onde você está hoje nessa jornada? Que tipo de sobrecarga você está carregando? E mais importante, que escolhas você pode fazer, começando agora, para começar a transformar sua relação com ela? Você não precisa esperar até ter as circunstâncias perfeitas, ou até ter lido todos os livros, ou até ter resolvido todos os seus problemas psicológicos. Você pode começar exatamente onde está, com o que tem, hoje. Pode começar com uma respiração consciente, com uma pergunta honesta a si mesmo, com um não necessário, com um momento de silêncio, com reconhecer uma emoção em vez de reprimi-la, com escolher uma virtude para praticar hoje. Pequenas escolhas conscientes, repetidas consistentemente, transformam vidas. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Milhões de pessoas ao longo da história enfrentaram os mesmos desafios fundamentais. Jung os enfrentou, lutando com seus próprios demônios internos para emergir com insights que iluminaram o caminho para incontáveis outros. Marco Aurélio os enfrentou, carregando o peso de um império enquanto lutava para permanecer fiel a seus princípios. Epicteto os enfrentou, transformando a brutalidade da escravidão em fundação para a sabedoria profunda. Sêneca os enfrentou, navegando os perigos de poder e política enquanto buscava viver filosoficamente. Esses não eram super-humanos, eram humanos que escolheram conscientemente trabalhar em si mesmos, que se comprometeram com o crescimento, mesmo quando era difícil, especialmente quando era difícil. Você tem dentro de si a mesma capacidade. Você tem a capacidade de observar seus próprios processos mentais e emocionais. Você tem a capacidade de fazer escolhas conscientes, em vez de apenas reagir por hábito. Você tem a capacidade de aprender, crescer, mudar. Você tem a capacidade de viver com integridade, mesmo quando é inconveniente. Todas essas capacidades já estão presentes, talvez adormecidas, talvez pouco desenvolvidas, mas presentes. Seu trabalho é acordá-las, exercitá-las, fortalecê-las. E esse trabalho, embora nunca termine completamente, traz recompensas imensuráveis desde o primeiro dia. Deixe-me te oferecer um pensamento para carregar com você enquanto segue seu dia. Imagine que você está no final de sua vida, olhando para trás. O que você gostaria de ver? Uma vida vivida em constante sobrecarga e ansiedade, onde você sobreviveu, mas nunca realmente floresceu? Ou uma vida onde você gradualmente aprendeu a arte de viver bem, onde enfrentou seus desafios com crescente sabedoria, onde honrou tanto suas responsabilidades quanto sua humanidade? A escolha não acontece uma vez, acontece 1000 vezes por dia, em cada pequeno momento onde você decide entre consciência e inconsciência, entre reação e resposta, entre fragmentação e integração. Hoje, neste momento, você tem uma oportunidade. Não precisa ser grande, não precisa ser dramática. Apenas uma pequena escolha na direção de maior consciência e alinhamento. Talvez seja finalmente ter aquela conversa difícil. Talvez seja estabelecer um limite que você tem adiado. Talvez seja simplesmente sentar em silêncio por 5 minutos e realmente sentir o que está acontecendo dentro de você. Qualquer que seja, faça. E depois faça a próxima pequena coisa.
e a próxima. Esse é o caminho. Não existe um momento mágico onde tudo se resolve de uma vez. Existe apenas a escolha presente, e depois outra, e depois outra, cada uma te levando gradualmente em direção a uma vida mais consciente, mais integrada, mais sua. A ordem que você busca no caos não está em algum lugar lá fora esperando ser encontrada. Está em você, esperando ser construída, escolha por escolha, momento por momento. Jung e os estoicos te oferecem um mapa, mas você precisa fazer a jornada. E você pode começar agora. Não amanhã, não quando as coisas ficarem mais calmas, não quando você finalmente tiver tempo. Agora. Este momento é tudo que você tem. Este momento é tudo que você sempre tem. Use-o sabiamente. Use-o conscientemente. Use-o para se tornar um pouco mais quem você realmente é. Essa reflexão tocou algo em você? Despertou alguma compreensão sobre sua própria relação com a sobrecarga, com a consciência, com a vida? Então, eu preciso te pedir algo importante. Não deixe essa reflexão morrer aqui. Primeiro, se inscreva neste canal e ative o sininho de notificações. Criamos conteúdos como este regularmente, explorando a sabedoria profunda de Jung e dos estoicos de formas que você pode aplicar concretamente em sua vida. Cada vídeo é uma oportunidade de ir mais fundo, de compreender melhor, de crescer mais plenamente. Segundo, e isso é crucial, deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda muito o algoritmo a levar essa mensagem para outras pessoas que precisam ouvi-la, que estão lutando com as mesmas questões, que estão buscando os mesmos caminhos. Você pode ser a ponte que conecta alguém a uma compreensão que transforma sua vida. E terceiro, quero ouvir de você. Nos comentários abaixo me conte. Qual foi o maior insight que você tirou desta reflexão? Que prática você vai começar a implementar hoje? Qual aspecto da sobrecarga é mais desafiador para você? E como você planeja trabalhar com ele? Ou simplesmente compartilhe sua história. Quando você se sentiu mais sobrecarregado recentemente? E como você lidou com isso? Sua experiência pode iluminar o caminho para outra pessoa. Estamos todos nessa jornada juntos, aprendendo uns com os outros, crescendo através de nossas lutas compartilhadas e nossa busca compartilhada por viver com maior consciência e significado. Não subestime o poder de sua voz. Comente agora, enquanto as ideias ainda estão frescas em sua mente. Vamos criar uma comunidade de pessoas comprometidas não apenas com consumir conteúdo, mas com realmente aplicá-lo, com realmente mudar, com realmente viver. Estou esperando para ler suas reflexões. Vamos caminhar juntos nessa estrada de autoconhecimento e crescimento. Até o próximo vídeo.